Olá pessoal, tudo bem? Você já teve algum problema de adaptação com multifocais? Ou alguém da família já teve dificuldade de adaptar com multifocais progressivos? A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui e o que a gente pode fazer, dicas de como adaptar e de como se sair bem nesse processo. Eu sou Alexandre Teles, médico oftalmologista, e nesse vídeo nós vamos conversar um pouco sobre dificuldade para perto, na visão de perto, a vista cansada e a adaptação com multifocais. Você está chegando perto dos 40 anos, por volta dos 40 anos, e está tendo alguma dificuldade para a leitura, esticando o braço para poder ver o celular, para poder ler seu livro preferido, e está cansando quando vai ler, sente dor de cabeça, então provavelmente você está apresentando a presbiopia, essa vista cansada, a dificuldade para ler coisas de perto. Então talvez já seja a hora de você usar um óculos para perto ou multifocal, um óculos multifocal para compensar essa dificuldade. Falei, a presbiopia vem por volta dos 40 anos, para algumas pessoas mais cedo, para algumas pessoas mais tarde. Depende também da incidência solar, tem alguns fatores que determinam isso aí, doenças sistêmicas. O que acontece é que o cristalino, a lente que é responsável pelo foco, essa lente que é uma lente que está atrás da pupila, é uma lente feita de proteína e tem a capacidade de deformar-se, de mudar de forma e provocando o foco. Você está olhando à distância. Quando olha perto, olha para um papel, para um livro, o cristalino modifica a sua forma lá dentro do olho, provocando o foco, fazendo com que essas imagens sejam focadas na retina. E com o passar dos anos, o cristalino vai perdendo essa capacidade de deformação, de causar o foco, de conseguirmos focar as coisas próximas. Então, essa lente, como ela tem grau e ela está perdendo essa capacidade de deformação, de foco, nós vamos precisar colocar lentes, colocar grau para que se compense essa perda. Então, geralmente começa a ter a partir dos 35, uma dificuldadezinha para perto, em alguns momentos específicos, e quando vai chegando perto lá dos 40, começa a aparecer o grau de verdade. Como podemos fazer essa correção do grau dessa visão para perto? Bom, basicamente temos duas formas com o uso de óculos. O óculos só para perto é aquele óculos que a gente põe para leitura, aquele óculosinho da ponta de nariz. Por que ele é ponta de nariz? Porque esse grau é só para perto. Geralmente, começando, como eu falei, com um grau, ele é só para perto. Então ele é para leitura. Você vai ler e você coloca o óculos para perto. Se você vai usar esse óculos, colocar dessa forma, esse grau vai te atrapalhar para a visão, para a distância. Então, ele funciona só para perto. Então, vamos dizer que você não tem grau para longe. Então, você está usando um grau para a distância que você não precisa. Então, aquele grau é para perto. Então, você tem que olhar por fora do óculos. Ou você tira o óculos, ou você vai usar esse óculosinho aqui para leitura. Pode até usar enquanto estiver fazendo alguma atividade, algum trabalho, só para perto, mas na hora que você vai levantar, vai circular, você vai ter que tirar o óculos. Mas o que pode dar errado com os multifocais? O que pode impedir a adaptação ou causar visão ruim com os óculos multifocais? Bem, existem alguns fatores que podem determinar isso aí. Eu vou usar aqui a pesquinha do meu computador para não esquecer nada, tá? Bom, em primeiro lugar, existem diversos desenhos de lentes multifocais. Desenhos de acordo com o fabricante, com a tecnologia da lente. Existem umas lentes que a gente pode dizer que são lentes de entrada, né? Que são lentes mais simples, que os desenhos são mais simples. E existem aquelas lentes que geralmente são bem mais caras, que são desenhos superiores, que proporcionam uma adaptação mais rápida, melhor visão, né? Então existe essa questão do fabricante e do tipo de lente nesse aspecto da tecnologia envolvida na fabricação da lente. E essa forma de fabricação determina as distorções da lente, né? As lentes multifocais na sua periferia, nas áreas laterais da lente, tem uma pequena área de distorção.
né, uma região aqui, né, no canto, e uma região aqui no canto. Vou mostrar aqui melhor. Nessa região aqui e nessa região aqui. Nas laterais da lente tem uma zona de distorção da imagem, que é uma zona de transição, então geralmente existe essa zona de distorção. Algumas fabricantes ou algumas lentes mais, outras menos. Isso determina, por exemplo, você vai olhar para a lateral, retrovisor de um carro, você olha, se você olhar assim meio de rabo de olho, vamos dizer assim, e você vai ter distorção daquela imagem, então você tem que virar um pouquinho para sair dessa zona para enxergar direitinho, tá? Esse é um fator. Bom, outra coisa, outro aspecto aqui que eu gostaria de abordar com relação a assim, essas coisas ou dicas, né, ou aspectos que a gente tem que considerar na adaptação, é a receita propriamente dita. Em primeiro lugar, a minha receita tem que estar correta, a refratometria, a medida do grau do consultório tem que estar corretinha, no primeiro fator para enxergar bem. A segunda coisa, que essa lente ela vai ser fabricada, né? Ela vai para a ótica, você vai escolher a lente, vai escolher o modelo, de acordo com como eu já falei, se eu quero privilegiar alguma coisa, ou se eu quero escolher uma lente mais simples, ou uma lente melhor, né? Então, dentro disso aí, depois que a gente já chegou nessas questões, né, já mediu o grau no consultório, chegou lá, escolheu a lente, tem a questão das medidas, as medidas que são feitas lá na ótica, né? Se a gente considerar que uma lente, a lente ela tem um bloco, né? Ela é feita a partir de um bloco. Um bloco seria isso aqui. Então a lente é construída a partir disso aqui. Então a ótica ela vai ter que na fabricação da lente ela vai ter que cortar um bloco, produzir o grau e encaixar aqui, né? A ótica vai ter que encaixar aqui, certo? E aí isso aqui vai ter que encaixar de acordo com as medidas entre a pupila, dentro da armação, como vai ser cortada a lente, para que o campo de longe esteja certinho, no lugar certo, o campo intermediário no lugar certo, né? Isso aí é um fator importante. Então, dentro dessas medidas, como eu já falei, tem as alturas, né, do campo de longe, do campo de perto. Dependendo da montagem, o que pode acontecer? Pode acontecer que nessa montagem, o campo de perto, por exemplo, esteja muito na borda da lente, na borda inferior da lente. Então, quando foi montado, quando foi construído, ele ficou muito lá na pontinha. Então, a pessoa, para ler, ela tem que procurar lá embaixo na lente, e isso fica desconfortável, né? Ou, por outro lado, o campo de longe, ele em vez de estar muito na parte superior, também descer um pouco, né? Então, às vezes, a pessoa tem que levantar um pouco o queixo para chegar no campo de longe. Então, a montagem, como você vê, a montagem é importante, determina a qualidade da visão e a adaptação da lente. Às vezes, a lente é uma lente muito boa, muito cara, e por conta de uma montagem que não foi perfeita, que não foi muito boa, você vai ter dificuldade visual. Então as medidas são importantes. Inclusive, que eu costumo lembrar, que eu costumo comentar no consultório, quando eu tenho dificuldade, é o ângulo que a gente chama ângulo pantoscópico, que é essa inclinação aqui da lente. Você vê a lente tem uma inclinação, e essa inclinação ou mais inclinada ou mais retinha, isso determina também a adaptação, principalmente no fator leitura. Importante também, fora a questão de como usar, tá? As medidas são todas corretas, foi feito tudo direitinho, bonitinho, o óculos montado bonitinho, mas às vezes o que acontece é que o cliente não tem a compreensão do uso da lente, né? Que na parte superior é o grau de longe, que na parte inferior é o grau de perto, intermediário está aqui no meio da lente. Então, por exemplo, chegou o paciente reclamando: doutor, eu não consigo ler, não consigo ver a TV quando estou deitado. Não vai conseguir, né? Porque quando se está deitado, a tendência é olhar para a TV pelo grau de perto, então vai borrar a visão à distância. Da mesma forma, o que acontece muito, é muito frequente, é o uso do monitor, o uso das telas, principalmente desktop, né, em que a tela está muito em cima, ela está muito reta, ela está nesse campo de visão aqui, né, na parte, está olhando para a tela pela parte superior. Então isso aí vai gerar alguma dificuldade, porque na parte superior
você está usando a parte superior, no caso, principalmente a gente vê muito em banco que colocam aquelas telas, em nome da ergonomia, coloca-se a tela do desktop elevada, né, para não curvar o pescoço, né? Só que isso funciona bem para quem não tem presbiopia. Para quem tem presbiopia e está usando multifocal, olhar para a tela, uma tela elevada, você vai estar olhando pelo grau de longe. Então isso não é interessante. Então o que é que deve ser feito? A tela que está aqui, né, nessa altura, nessa direção, deve-se baixar um pouco para que se consiga enxergar a tela pela visão intermediária, pela porção intermediária da lente, né? Então assim ela não vai enxergar bem, ela tem que puxar um pouco mais para baixo para olhar pela região intermediária, né? Ou baixa a tela, ou eleva a cadeira, de forma que fique olhando para baixo. Isso é muito importante e é uma coisa bem frequente no dia a dia que a gente vê que as pessoas têm dificuldade com essa questão, reclamam do multifocal, mas é um simples ajuste de posicionamento, de leitura, de uso do computador com as lentes, saber como usar a lente. Então, além de estar corretinha, é importante saber como usar a lente. Pai, queria fazer uma pergunta. Assim, na adolescência, né, o jovem ele pode usar lentes multifocais? Multifocal, o adolescente não usa multifocal, que é aquela história que eu falei do cristalino, que é aquela lente que existe dentro do olho. Uhum. Então, o cristalino tem um poder de acomodação muito grande na infância. O recém-nascido, o recém-nascido, infância, adolescência, no jovem, o poder de acomodação do cristalino é muito grande. Entendi. E esse poder vai caindo lá por volta dos 35, 40 anos. Então, o jovem foca muito fácil. Então, ele não necessita de multifocal. Ele mesmo usando o grau de longe, né, ele não precisa de um grau de perto, porque o cristalino dele funciona muito bem e foca muito bem. Entendi, que interessante. Tirei sua dúvida. Aham. Obrigado por você ter assistido o vídeo até agora. Espero que você tenha gostado do conteúdo sobre lentes multifocais, de adaptação. Põe aí nos comentários se você teve alguma dificuldade, se você já desistiu de óculos multifocais por conta da adaptação. E se você gostou realmente, compartilha, dá o joinha para que esse conteúdo possa chegar a outras pessoas. Então, até a próxima. Um grande abraço.